Podcastirmãos.com. É isso aí, pessoal. Depois de um tempinho sem novos programas aqui no podcast, estamos de volta com o Podcastirmãos.com. E nós vamos ter um papo de crente com essa galera que anda agitando o nosso site. O tema de hoje será Nostalgia Cristã. Nós vamos lembrar um pouco da nossa infância e adolescência na igreja e você vai poder dizer se identifica com algumas das coisas que nós vamos recordar aqui hoje. Bom, eu sou o Paulinho e sempre odiei fazer jogral na igreja. Eu sou a Adriana e eu já fiz pecinha de Natal. Eu sou o Marcelo e eu sou um soldadinho de Jesus. Eu sou a Thaís, que quando criança jogava bolinha de papel higiênico molhado no teto do banheiro da igreja. Só para vocês entenderem melhor, eu sou de Piracicaba, passei minha infância e minha adolescência lá e vim aqui para São Bernardo do Campo, onde me casei com essa linda mulher que vai falar agora. E eu, Adriana, vim de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, morei lá minha vida toda e casei com o Paulinho, o amor da minha vida, sou feliz para sempre e moro aqui em São Bernardo. Bom, meu nome é Marcelo, sou de Piracicaba, eu convivi muito tempo com o Paulinho na mesma igreja. Eu tive o privilégio de ver o site nascer e estou muito feliz de participar desse podcast online. Bom, meu nome é Thaís, eu moro em Goiânia já tem 21 anos, conheci o site já tem um ano e pouco e também estou muito feliz de estar participando desse podcast online e é isso aí. Antes de entrar no nosso tema propriamente dito, a gente tem um novo quadro aqui no nosso podcast, que são os nossos e-mails. A Thaís aqui pergunta se nós somos de alguma denominação, quais denominações participam desse site. Eu vou garantir para você que não existe acepção de pessoas no nosso site, e nosso site não é ligado a nenhuma igreja ou denominação. É simplesmente uma iniciativa particular que visa difundir o Evangelho de Cristo e unir irmãos em todo o mundo. E esse objetivo, graças a Deus, já tem sido alcançado cada vez mais há 8 anos. E temos outro e-mail aqui, de Irambisu, e o resto não vou terminar de ler. O assunto é significado de nomes de animais. Ela quer saber o significado de gato, pássaro, elefante, peixe e joaninha. Então, gente, esse é só para citar um exemplo de tantos e-mails que nós recebemos diariamente perguntando o significado de nomes, de pessoas, né? Esse e-mail sobre significado de nome de animais, realmente eu não esperava e eu não sei. Alguém sabe o significado de gato? Não, gente, não sei não. Bom, Joaninha eu sei. Então, gente, esse eu usei só para exemplo, para falar que a gente não sabe o significado de nomes de pessoas, não adianta escrever. Eu já escrevi lá no Impressões Digitais, já escrevi em Perguntas Frequentes, nós não sabemos o significado de nomes de outras pessoas, tá bom? Se você sabe e não tem no nosso dicionário de nomes, você pode mandar pra gente, tá bom? Marcelo, pode ler o próximo. O próximo é da Lícia Faria Azevedo. Ela quer saber o significado do nome dela. Hã? Ela quer saber o significado do nome dela. Fala mais perto do microfone, Marcelo. Não é isso. Tá, pode ler o e-mail. De novo, vai. Você edita, tá? Tá. O próximo é de Clícia Faria Azevedo. O assunto é adolescentes. Trabalho com adolescente há muito tempo, gostaria muito dos assuntos abordados, gostaria de receber seus artigos, participar mais com vocês. Que Deus continue abençoando a obra maravilhosa com adolescentes. Então, a coluna Adolecrentes é mantida pelo nosso irmão Sérgio Ferreira, que ele escreve os artigos e faz um tempinho que ele não escreve pra gente. Realmente é uma sessão que tem ajudado muita gente que trabalha com adolescentes em todo o Brasil, com aqueles artigos que conta lá, mas nós não recebemos há algum tempo seus artigos. Se você quiser os artigos de volta, vai lá na seção dos adolescentes, dos Adolecrentes, manda uma mensagem pra ele, entope a caixa de e-mail dele pra ele voltar a escrever pra gente. Thaís, o e-mail dele eu não posso falar, eu não sei na verdade, mas dá pra mandar lá pela coluna, deve ter um fale com o autor, lá você pode mandar.
Tá bom, gente? Pode ler, Thaís, o próximo e-mail. O próximo e-mail é da Mariana, de Vitória, Espírito Santo. O assunto é Superfio. Quando vai voltar o antigo Superfio? A gente gostava muito mais dele, pois nesse outro não dá para escolher com quem estamos conversando. E essa pergunta eu vou passar pro Marcelo responder. Sou eu, saia justa, hein? Saia justa online. Todo mundo manda e-mail pro Marcelo, pergunta pra ele quando vai voltar. Top a caixa Exato, boa ideia. Está encerrado. Ó, o Marcelo é quem desenvolve o nosso Superfio, pelo menos o antigo Superfio. Aí tava dando alguns probleminhas, a gente tirou do ar para reformas, colocou um provisório lá de código pronto que eu achei na internet. E a gente tá esperando o Marcelo ter aí uma inspiração para voltar o antigo Superfio pro ar, tá bom? Pressionem ele aí, que Vamos ele orar vai bastante. devolver. Façam Pressão, correntes, pressão. orações, jejuns, que o Superfio vai voltar. E a Vivian... Amém? Amém? Amém. Amém, amém. irmão. Amém. O próximo eu quero ler, porque ele veio lá de Londres, longe do Brasil. Você viu? O irmão só ficou acessado até em Londres. Ultrapassando Chique. fronteiras. Atravessando o oceano. Então, a Vivian escreveu: gosto muito do podcast de vocês e gostaria de participar também com minhas opiniões. Não edita isso, ficou legal. Que na verdade ela termina: como faço para participar? Então, Vivian, você já está participando, colega. Vivian e todos os demais que quiserem participar do nosso podcast, o que você precisa apenas é ou mandar e-mail, que nós vamos ler aqui o seu e-mail. Você entra no faleconosco.irmãos.com e manda seu e-mail, ou entrar em contato conosco da mesma maneira, dizendo que você tem banda larga, que você tem Skype para conversar com a gente. A gente faz uma conferência como essa que estamos fazendo agora e faz a gravação do programa. Então, se você quer participar, quer falar sobre algum assunto, passa para nós o assunto que você domina ou que tem muita curiosidade de falar, que você participa com a gente, tá bom? Vivian e todos os demais que querem participar do podcast irmãos.com. Bom, os e-mails foram esse, e agora nós vamos entrar propriamente no assunto de hoje, que é Nostalgia Cristã. Muito bem, gente. Esse é um papo descontraído, que nós queremos lembrar algumas coisas engraçadas e interessantes da nossa infância. E eu quero saber de vocês, em primeiro lugar, o que vem à mente, em primeiro lugar de vocês, quando a gente fala em nostalgia cristã? Eu lembro de que a gente tinha que decorar os versículos na escola dominical e no final quem decorava certinho os versículos ganhava um presentinho da tia. Eu ganhei um Normalmente gatinho. era um pirulito. Não, eu ganhei um gatinho de pelúcia. Eu acho que Nossa, em igreja que pequena era mais chique. fácil de ter presentes melhores, né? Acho que quanto maior a Era igreja... pirulito. Daí aí eu lembro que a minha irmã não conseguiu acertar, mas mesmo assim ela também ganhou um gatinho de pelúcia. Tinha quantas crianças na adianta igreja? Só eu e ela. E a dona Dita? Por que essa história da Dona Dita? Por que ela falava? O que é da dona Dita? Era a tia da escolinha. Ah, e ela Que dava falava? aula. Ela dava aula, dava muito bem aula. Agora ela tá em Ituiutaba. É, Minas Gerais. Um beijo, dona Dita. Se a senhora Um tiver beijo, ouvindo. dona Dita. E Marcelo, ó, só pra contar, eu e o Marcelo tivemos uma infância em comum, digamos assim, que nós éramos da mesma igreja em Piracicaba. Apesar que na infância ele era o amigo do meu irmão, né? Exatamente. Que 2 anos de diferença acabam sendo grande diferença na infância, né? Um com 10, outro com 8 anos, parece que a cabeça não bate direito, né? E o Paulinho também é irmão do Márcio. Era o irmão do Márcio. Irmão do Márcio, irmão chato do Márcio. É o ranzinza. E qual que é a primeira coisa que você lembra? Lembro das pecinhas de Natal, assim, uma coisa bem legal. Sempre esperava e sempre dava um papel pra mim que eu nunca achava que era no nível da minha capacidade. O que você já foi nas pecinhas do Natal? Ah, Rei Mago, Rei Mago, Rei Mago. Nunca foi pastor, não?
Nunca fui, cara, nem pras cores. O Rei Mago verde, o azul e o amarelo. Não, era amarelo, vermelho e azul. Eu lembro Gente, que na minha a fala igreja maior nunca que eu teve tinha uma festinha de vez... Natal. Oh, Ah, não chora. É uma música triste. O que foi, Marcelo, que você lembra? Ah, uma vez que eu decorei uma... Nossa, mó grande assim minha fala, eu decorei, falei direitinho, né, meu? Só que daí, eu tava substituindo alguém no ensaio, assim. Daí no dia, esse alguém falou, assim, e eu ficava mó bravo, cara. Nossa, ele não sabe falar, e eu fiquei por fora, assim. Como criança guarda essas coisas. É, guarda mesmo. Ó, eu fui pastor umas 4 vezes e rei mago umas 3 vezes. Eu nunca fui José, porque eu era muito grandão. José tinha que ser pequenininho pra fazer par com a Maria. A sua cachorra ia ser ovelhinha uma vez, não ia? A minha cachorra? É, não é tão negócio. Não esquece. Imagina ela de ovelhinha. Mas era divertido, montar o cenário sempre ajudava, montar a estrebaria e tal. Tudo isso. Não tinha pecinha de Natal na sua igreja? Não, a minha igreja era contra o Natal. Na verdade ainda é, sabe? Não contra o Natal, mas não da forma como ele é pregado, né? Inclusive tem até uma matéria no site que ela aparece a cada 12 meses. Uma vez por ano ela entra em destaque, né? E aí não tinha, assim, normalmente tinha apresentação do coral, né? Eu sempre estava no coral. Mas o que mais tinha era pecinha na Páscoa. Na Páscoa. Você fazia jogral? Não, eu sempre Você era era coelhinho? bailarina, eu dançava toda vez. Então, aí eu sempre fazia parte do grupinho das bailarinas, dançava. Muito chique, muito chique. Eu nunca fui bailarina no Natal, ainda bem, né? Não, era na Páscoa. Ah, na Páscoa, Natal, na Páscoa. Não, mas gente, ó, eu tô insistindo nesse negócio, mas jogral eu acho que não tem coisa mais chata de se fazer. Gente, o jogral era legal, eu gostava. Alguém já viu um jogral empolgante? Eu acho que se souber fazer, se fizer com emoção e ficar bem encontradinho... Não, também não. Não, jogral. A Adriana definitivamente não gosta do jogral. Ah, qualquer dia a gente faz um jogral aqui. O mais legal é quando tinha que falar junto, aí todo mundo olhava pra todo mundo. É. Do Egito escravo fui. Por falar em do Egito escravo fui, vamos lembrar um pouquinho das musiquinhas da infância. Pode falar. Eu quero falar primeiro, que senão alguém pode falar a musiquinha que eu mais gostava. Eu gostava da musiquinha do sabão. Vocês conhecem? Não sei, canta um trechinho aí. Eu sei. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho. E lava minhas mãos. Não, é minha mão. Minha mão. Ah, depende da versão. Eu conheço outra versão do sabão, mas acho que não é o caso. Gravado por uma banda. Essa eu não conheço. Uma banda que já morreu inteirinha no acidente de avião. Mas deixa pra lá. Deixa pra lá, abafa o caso. Abafa essa. Bom, tem as letras que a gente não entendia. Essa do Egito escravo fui, eu nunca soube o que é Duve e o faraó. Não, tem uma também muito legal que era a virava estátua de sal. E aí a gente fazia as estátuas mais engraçadas e se risse virava estátua de sal. Era uma música Cara, sádica, né? Eu sempre odiei essa música. Sempre odiei, cara. E falava, nossa, como pode ficar zoando a mulher que morreu, coitada? Eu me conformava, cara. Sempre odiei. É sádico mesmo, porque a gente se divertia com a mulher olhando pra trás e virando uma estátua de sal. Aí brincava tipo de estátua, assim, sabe? Horrível, horrível. Era... Acho que cantam ainda, né, por aí. Ah, o engraçado de infância cristã é que ela é sempre igual, né? Acho que todo mundo tem as mesmas lembranças, não importa o lugar do Brasil que se reúna. Mas falando em música, eu não queria deixar passar em branco. Ô Marcelo, canta pra gente a música do Pedro, Thiago e João, por favor. A gente coloca... Ah, é uma música estranha, né? Eu sempre achava estranho, assim, porque eu não era muito de ir na igreja, né? Assim, minha mãe começou a me levar mais a sério, eu tinha uns 6, 5, sei lá, uns 7, sei lá. E eu não entendia uma música, Pedro, Thiago, eu no barquinho. Nossa, meu.
Eu não entendi, assim, mas eu cantava, era legal, né? Só que eu pensava que... Você vai colocar tu, Paulinho? Pô, pode falar. Eu pensava que era assim, Pedro, Thiago, mijou no barquinho. Quem é esse tal de Pedro, Thiago que mijou no barquinho? Eu nunca sabia, né? Engraçado que a gente não entende uma parte, mas canta, aí depois que cresce vai saber o que era. Todo mundo canta, né? Eu acho que deve ser. Deve ser de Deus. Você tinha alguma, Thaís, que você não entendia? O meu era o dúvio. Eu pensava que era uma palavra só, dúvio. Na verdade é do, viu, faraó, né? Aí eu cantava dúvio, faraó. Porque no Inário tem muitas músicas que a gente canta palavras que a gente não sabe, né? Eu achava que era mais uma dessas, assim, tipo doravante, essas coisas. Estandarte. Bom, a minha igreja não tinha inário não, né? Tinha os cartazinhos com as musiquinhas mais bonitinhas. Tinha uma da ovelhinha que eu gostava muito dela, mas eu não lembro. Tinha outra também que a gente tinha que ler a Bíblia pra poder crescer. Ah, sei. Leia a Bíblia e faça oração. É, isso mesmo. Eu também gostava dessa. Mas não tô lembrando de uma assim que eu não soubesse o significado e ficasse perdida. Eu acho que as clássicas da infância são 3 palavrinhas e essa eu toque-toque, gostava. né? É. Gostava, toque-toque. E como que é a do soldado? Não sou o soldadinho de Jesus, o outro. Mesmo que eu não marche. Essa também era Mesmo. clássica. Vamos cantar junto? Eu acho que não dá por causa do delay. Vai ficar bem perdido. Eu acho que eu não sei essa música. Então vamos ensinar a Thaís a cantar. Ensina pra mim, gente. Mas tem coreografia. Vamos lá então. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem atiraria, vá. Tenha viado, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. 1, 2. Nossa, vamos gravar um CD. Essa nem na artilharia Ficou também na não loja sabia. de site. Eu também, cara. Entendi Você essa sempre parte. enrolava a língua, né? Nem na artilharia, vá. E historinhas? O que vocês lembram de historinhas da infância? Eu lembro da historinha da tenda lá, que o povo adorava a Deus, gente, como que é um tabernáculo. Mas eu não entendia patavinas daquele tabernáculo. Pensava, como assim o cara entra lá dentro e morre? Como assim? Pra que ele vai entrar, né? Se Pra ele que morre? ele vai entrar então? Nossa, por que Deus mata ele e tal? Tava doidinho com essa história. Olha, eu posso dizer que eu tive excelentes professoras na minha infância. Professoras, a maioria era mulher. E, assim, muito do que eu sou hoje eu posso garantir que eu devo ao que eu aprendi nas escolas dominicais, nas classinhas de domingo à noite, na minha infância. Muito bem explicadas as histórias e realmente foi de um crescimento espiritual para mim muito grande. Eu acho que isso é um dos pontos importantes a pensarmos hoje, né, sobre a importância do trabalho com crianças. Tem gente que acha que é coisa fútil, que é coisa que não dá resultado, e eu acho que nós 4 aqui somos provas de que isso dá resultado. Isso aí eu concordo também. Na minha igreja tinha escola bíblica de férias e isso é o que mais me marcou, assim, né? Eu aprendi muita coisa lá. Eu lembro da história de Moisés, que me fez ter fé, muita fé, né? Dele ter levado aquelas pessoas todas pelo deserto, apesar de não terem entrado na Terra Prometida, mas é uma história que me marcou mesmo. Realmente. E historinhas fora da Bíblia, assim, porque tem muitas historinhas que são contadas como aplicação, né, como ilustração para as crianças aprenderem melhor. Tem uma os que eu princípios nunca bíblicos. esqueci, de uma menina que acordava de noite pra roubar a uva na geladeira. E aí a mãe dela acordava e pegava ela, pegando a uva na geladeira, sendo que não podia comer a uva na geladeira. E aí depois ela passou mal à noite, e aí no final, se a gente fizesse alguma coisa errada, sempre iam descobrir, né? Sempre ia dar algum problema lá na frente, que não precisa fazer escondido. Eu lembro do Floquinho de Neve, lembra, Marcelo? Não, Floquinho de Neve, não.
Floquinho de... É a clássica história da ovelha perdida, só que ela chamava Floquinho de Neve. Ela era tô ligado. desobediente. Eu também lembro, eu vi ela aqui. Desobediente da mãe e do pai e tal. Ela foge, o pastor vai atrás, resgata e no final tem a aplicação de Jesus fazendo isso com a gente também. Aí tem as historinhas missionárias também, né, que eram contadas. Isso. Samuelito, lembra Samuelito? Gente, Samuelito. O que mais que tinha? A Pietro. Quem tá ouvindo aí e lembra de alguma historinha, alguma coisa interessante pra contar, pode escrever pra gente pelo Fale Conosco de Irmãos.com que a gente lembra aqui no próximo podcast, tá bom? Qual que mais falou? Pieta, né? Pieta era daquele livrinho de histórias missionárias do Edições Cristãs. Muito legal mesmo, marcou muito minha infância esse livrinho, tinha outras histórias também. Tinha uma história de um peão que se perdia na mudança, vocês lembram disso? Não. Era a história do peão, assim. Muito... E tinha do barquinho também. Lembra o moleque que fez o barquinho? Essa eu lembro. Pelo menos uma história eu lembro. Já ouvia. Ele fez o barquinho, daí ele perdeu o barquinho dele. Perdeu o barquinho no rio. No rio. Daí depois ele tava andando outro dia assim na cidade, aí ele viu o barquinho dele numa loja sendo vendido. Aí ele foi lá e comprou o barquinho de volta. Comprou o barquinho que já era dele, né? Falando de que Jesus nos fez, nos perdeu e teve que nos resgatar, né? Pagando por algo que já era pra ser dele, né? Muito legal, olha como a gente lembra, né? Legal. E em relação à bagunça, vocês eram muito bagunceiros? Ixi, Não. nossa. A minha irmã era, será que pode falar dos outros? Meu Os irmão outros era está também. aqui? Meu irmão também, todo mundo fala. É, a minha irmã. Eu era muito bagunceiro, muito. Daqueles que, enquanto não ia pro banheiro com a mamãe, Não tomar quietava. um corretivo, não sossegava. Voltava pros Olha, anos teve uma social. época que eu era, mas depois, né, aí eu acho que eu converti de verdade. Não, minha mãe só me beliscava e prendia meus dentes e falava, depois a gente conversa. Daí bastava já. Não precisava nem me levar no banheiro. O banheiro, na verdade, era O último estágio. o último estágio de um processo de disciplina, né? Começava Eu com um lembro. beliscãozinho básico no lado, né? Que ficava basicamente roxo depois. Aí mesmo assim não adiantava. A hora que pegava pelo braço e ia pro banheiro, só via voltando depois com o olho cheio de lágrima, quietinho. Eu lembro Aí que minha mãe sossega. colocava a gente sentado do lado dela, não podia levantar pra nada. Aí de repente dava uma sede, aí saía e não voltava mais não, né? Não sei se ela fosse lá pra buscar. Os diáconos é que sofria, viu? Porque eu vou te contar. E a minha igreja tinha a parte de cima, né? E aí os diáconos não deixavam a criança subir pra lá, porque eles sabiam que ia ficar só conversando e tal, mas às vezes a gente conseguia subir sem eles verem, e a gente jogava papel no pessoal que passava embaixo, que tinha uma janela, sabe? Papel pra baixo, pro teto, pra todo É, lado. pro teto, embaixo, o negócio era jogar bolinha de papel. Eu lembro também que toda vez que o pastor perguntava se alguém queria aceitar Jesus, eu sempre ia, todo domingo eu ia. Nossa, Todo tá domingo ia lá garantido. na frente. Era tipo assim, nossa, eu fiz muita bagunça, eu acho que eu tenho que aceitar Jesus. Vou lá. Aceitar de novo, né? Acho que não... Agora de novo, mais uma vez. E você falou que você é de uma igreja avivada, né? Tinha demônio lá? Olha, eu vou te falar. Na minha igreja tinha, toda terça-feira, tinha a tarde da vitória. E essa tarde tinha tanta gente endemoniada, mas tanta gente que eu ficava com tanto medo que eu pensava assim, eu não vou ali orar com aquela mulher não, porque se ela pôr a mão na minha cabeça eu vou ficar doido igual aquele povo, né? Eu não gostava nem de chegar perto, depois que a pessoa era liberta, né? Nossa, essa pessoa aí tem um trem nela ruim. Morria de medo, então. Nossa, eu morria de medo. Eu pensava assim, nossa. E eu ficava pensando, gente, o que eu fiz de errado hoje? O que eu fiz de errado hoje? A mulher vai orar comigo, vai descobrir o que eu fiz. Eu menti pra minha mãe. Nossa, será que eu menti pra ela hoje? E orava. Deus, me perdoa, me perdoa. Opressão. Esse negócio de endemoniado aí, eu só presenciei uma vez. Uma coisa muito Só uma esquisita, né? vez? Só uma vez. Ah, não era
comum, né? Na igreja. Tinha demônio lá. Não tinha demônio nessa igreja. Ah, tá. Hoje em dia isso também ou pelo não é menos comum ficava mais. quietinho. Pois é, aí que tá, gente. Será que as igrejas não têm demônio? Ou Este é um aí- assunto para um próximo podcast. Um dia, quem sabe, né? A gente discutir Um isso dia, aqui. um grande tema. E o primeiro versículo que vocês decoraram, vocês lembram por acaso? Gente, eu lembro dele até hoje. Eu lembro do primeiro versículo que eu tinha que decorar na escola dominical, que a dona Dita passou. Ela falou que quem decorasse todos os versículos ia ganhar um bichinho. E aí eu tava com vontade de ganhar um bichinho. Daí o versículo era o João 14:14. E até hoje eu nunca esqueci desse versículo. Que é? Fala Que aí. fala, tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Eu gostei bastante do versículo, porque daí tudo que eu queria, eu pedia pra Jesus. Quando daí Eu gostava, assim, antes dessa febre, assim, de esmilinguido, eu gostava muito daquela do vai ter com a formiga, o preguiçoso e tal. É. E na nossa igreja, assim, era meio aleatório, né? As crianças Fala vão mais falar alto, Marcelo. Ah, desculpa. Na nossa igreja era meio aleatório, assim, né? As crianças não falavam versículos. Aí a criança ia lá e falava, assim, que soubesse, né? E eu gostava muito de falar isso da formiga, assim, achava bonitinho. Daí a cada bastante tempo, assim, que todo mundo esquecia que eu falei, eu falava. Ah, eu lembro disso, cara. As crianças vão falar os versículos. Aí a criança que falava mais versículos ganhava prêmio também, né? É. Eu não cheguei a pegar essa fase, não. Já era E eu lembro, maiorzinho. cara, que o seu irmão ele uma vez falou que ele sempre falava o mesmo, assim, sabe? E ninguém percebia. Eu ficava revoltado com ele. Gente, o primeiro versículo que eu decorei foi dentro de casa, não foi nem na escola dominical. Foi minha mãe que me ensinou. É de Efésios, né? Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É, acho que foi Honra o meu teu pai e a também. tua mãe. Porque esse é o Útil, bem primeiro útil. mandamento para que te vá bens e vivas por muito tempo sobre a terra. Aí ela lia, fazia a gente decorar, mas na escolinha era porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. E Marcelo, onde fica o versículo da formiga? Em Provérbios 6, eu acho. Provérbios tralalá. É 6 Qual que é o significado de formiga? Formiga? Ah. Olha, ela foi resgatar uma piadinha lá no início. Essa menina tá ligada. Então, o primeiro versículo, minha mãe fala que eu falei, eu me lembro remotamente, era lá na rua Moraes Barros, ainda eu tinha 3 anos de idade. Foi Nossa, o Salmo na 23. Rua Moraes Barros? Ah, é, Rua Moraes Barros. É Moraes Barros, né, Marcelo? É, né? É. Ah, Então, você lembra de lá, Thaís? lembro demais. Como que eu não vou lembrar dessa rua? Ué? Então, a igreja que a gente frequentava Não era lá. daqui? É, era nada. Ah, eu tô lerdo demais hoje. Nossa. Era o Salmo 23 inteirinho, com 3 anos de idade. Minha mãe Ai, jura que eu nossa. falei o Salmo 23 inteirinho lá na frente. Era um garoto superdotado, né? Impressionante. Já pregava. É impressionante. A primeira pregação que eu fiz foi com 4 anos. Que é isso? É brincadeira, brincadeira. Ungido. Ó, lembrando desse negócio de pregação, eu lembro que quando eu tinha 10 anos, na salinha, a gente tinha que escolher um texto da Bíblia para poder pregar, né? Era uma gincana de menino e menina. E aí, tinha um menino lá que ele tinha 11 anos, ele era mais velho, né? Aí eu já me sentia assim, nossa, ele tem 11 anos. E aí, ele ia pregar e eu ia pregar uma outra história e ele outra, né? É. Aí ele pregou primeiro do que eu. Nossa, ele falou muito bem. Eu já fiquei toda assim, nossa, ai. Aí eu fui falar toda nervosa, gente. Ele ganhou de mim. Fiquei tão triste. Tinha competição. Era competição. Nossa, que maldade. Maldade, né? Ó, você comentou uma coisa que eu quero resgatar agora, que você falou que o primeiro versículo que você aprendeu foi com sua mãe, né? Isso. E outra coisa, outra lição que a gente deve tirar é que não é a igreja que deve educar nossos filhos, né? Isso A é educação importante. cristã tem que vir de casa mesmo, né? O tempo que as crianças passam na igreja
durante uma semana é muito pequeno. 2 horas, 4 horas que sejam na semana não vão educar ninguém, né? Então, com certeza, o acompanhamento dos pais, a educação dos pais, o ensinamento bíblico dos pais no dia a dia é mais importante do que o que a gente tem lembrado aqui da nossa infância dominical, né? Eu acrescento também que, assim, né, dependendo da igreja que desenvolve trabalho com criança, que não seja só no domingo, mas durante a semana, sei lá, alguma coisa assim que ela possa estar envolvida, eu acho também que é muito importante. E assim, eu vejo na minha igreja, por exemplo, que tem pais que, como castigo, falam que a criança não vai mais para a igreja, que ela não vai mais participar disso ou daquilo. E eu acho legal. assim que isso não é um castigo, né? Nossa, isso aí faz atrapalhar, ela tinha que ir mesmo. É verdade. Eu acho que isso também é importante. Acho que o único castigo que não pode se dar é privar uma criança de ouvir a palavra de Deus, né? Que vai dar o Mas é legal, se a crescimento. criança acha que isso é um castigo, já tá legal, hein? Como que é? Se a criança acha que isso já é um castigo, tá legal, né? Como assim? Pelo Ser menos ir criança? na igreja que é o Ela gosta castigo. de ir na igreja. Ah, tá. Ah, tá. É verdade, é porque ela gosta, né? Legal. E... Tem uma coisa também. Pode falar. Tem igreja que as crianças ficam tudo na frente, né? Aham. Não é? E eu lembro disso, assim, eu não gostava muito de ir lá, assim, né? Minha mãe fala que eu era muito ruim quando eu era criança, eu não lembro. Pra mim sempre foi bonzinho, assim. Mas eu lembro uma vez que minha mãe e a mulher do meu avô estavam fazendo de tudo pra ir lá na frente, eu não queria. Daí eu falei assim pra elas: lá tem um monte de trombadinha. Eu aprendi isso numa novela, fiquei falando que todo mundo é trombadinha lá na frente, por isso que eu não queria ir. Assim, uma lembrança, não é tão legal, mas é uma lembrança. Tem criança que é tímida, né? Mas a gente que tá... não, O Marcelo era muito tímido, muito tímido. não quer Sim, envolver. Se ele pudesse desaparecer, de vez em quando ele desaparecia, né, Marcelo? Nossa, É, era bom. do tipo que queria aparecer, gente, em tudo. Você queria aparecer. Eu queria ser a líder, eu queria cantar, eu queria falar, tudo eu que tomava iniciativa. Isso é uma coisa que a gente já pode notar mesmo desde a infância, né? Quem já tem esse tipo de iniciativa. É verdade, mas a Adri, por exemplo, disse que sempre foi também a que puxava Ela o faz carro. tudo, ela faz tudo. Espetaqueira. Multiuso. Gente, foi muito legal o nosso papo, tenho certeza que... Igual o João fala, né? Quer dizer que então foi muito boa a entrevista mesmo. Então, mas a gente pode tirar como lição aqui, né? Como a gente já falou no início, o que a gente está fazendo pela infância das outras pessoas, né? Que estão na igreja, que estão chegando, né? Como foi importante para nós, com certeza pode ser importante para as crianças que estão também e pode fazer muita diferença lá na frente, né? Então acho que esse é o pensamento que a gente pode encerrar o nosso papo. Quero agradecer a participação de vocês três e quero reiterar mais uma vez que quem quiser participar pode escrever para a gente. Manda a sua opinião sobre o podcast de hoje, faz sua reclamação se a gente esqueceu de alguma coisa, se a gente falou alguma coisa que não devia, você tem o direito aí de opinar. A gente lê no Só quem não gostou programa, da minha história. a história do Trombadinha, né? Não, da outra. Do Pedro e Thiago? Nossa. Da musiquinha. Da musiquinha e tal. Vocês podem ficar à vontade. E a nossa intenção é realmente esse podcast crescer e continuar aí desse jeito descontraído. Mais do que descontração, algo que realmente traga edificação para nossa vida. Obrigadão, gente. A gente se vê daqui a 15 dias. Falou. Quem puder participar, participa de novo. Se tivermos mais algum interessado, a gente coloca aqui também nesse bate-papo. Abração para vocês. Abraço, gente. Tchau.